Boa tarde a todos, somos estudantes Eduardo Chiara e Félix Sampaio, da Faculdade de Medicina da Universidade 11 de Novembro em Cabinda. Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho sobre esofagoscopia como procedimento terapêutico para a extração de corpo estranho, uma retrospectiva dos casos atendidos de janeiro de 2023 a março de 2025 nos serviços de otorrinolaringologia do Hospital Provincial de Cabinda. Dizer que o esôfago é um órgão musculoso e tubular que faz parte do sistema digestivo, mantendo a comunicação entre a faringe e o estômago, cuja função é, através dos seus movimentos, garantir que o alimento chegue até o estômago e dar continuidade ao processo digestivo. O esôfago pode ser dividido em quatro porções, que são a porção cervical, torácica, diafragmática e a porção abdominal. Essas porções são divididas por constrições, que são lugares onde a luz do esôfago se estreita, dadas pela cartilagem cricoideia, pelo arco da aorta, pelo brônquio esquerdo e pelo diafragma. Dizer que essas constrições, como disse anteriormente, são lugares onde a luz do esôfago é estreita. E por causa desse estreitamento, é possível que os corpos estranhos se alojem mais nesses lugares, principalmente o seu primeiro estreitamento. Já um corpo estranho esofágico seria todo aquele objeto alojado na luz do esôfago, provocando no paciente um conjunto de sinais e sintomas, em dependência do sítio onde esse corpo estranho se localizar. Podem produzir tosse, cianose, cialoreia, disfasia, odinofagia e até dispneia. Como dizia anteriormente, o esôfago é um tubo muscular e que está dividida em quatro porções, que são a porção cervical, a torácica, a porção diafragmática e a porção abdominal. Entre essas porções, nós vamos encontrar constrições onde o tubo, a luz tubular do esôfago, se estreita e são lugares onde facilmente podem se alojar os corpos estranhos. Já o corpo estranho esofágico é todo aquele objeto que vai se alojar na luz do esôfago, provocando no paciente um conjunto de sintomas em dependência da sua localização. Esses sintomas predominantemente têm sido a dispneia, a disfasia, a odinofagia, a cialoreia, a cianose e, inclusive, a tosse. O esofagoscópio, por um lado, é um procedimento médico que consiste na inserção de um tubo flexível ou rígido, chamado esofagoscópio, pelo que podemos examinar o revestimento e a luz interna do esôfago, assim como podemos realizar a extração do corpo estranho alojado nesse lugar. O objetivo principal do nosso trabalho foi analisar a utilização da esofagoscopia como um procedimento terapêutico para a extração de corpos estranhos no Hospital Provincial de Cabinda. Dizer que a utilização da esofagoscopia como um método de diagnóstico e terapêutica de corpos estranhos na luz do esôfago remonta desde 1807, onde o primeiro período na utilização desse instrumento foi denominado como período de luz e visão refletida, onde esse método era simplesmente utilizado como um método de diagnóstico. Já no segundo período, introduzido pelo Stork, que é denominado período da luz e iluminação diretas, é o método onde se conseguiu utilizar a esofagoscopia tanto como um método diagnóstico e também como um método terapêutico, com a possibilidade de introdução de instrumentos e manipulação desses instrumentos dentro da luz do esofagoscópio. Dizer também que a ingestão de grupos estranhos esofágicos é a segunda causa de indicação de endoscopia urgente depois apenas do sangramento digestivo, e esse problema de saúde é frequente, onde se reportam 100.000 casos de corpos estranhos esofágicos por ano nos Estados Unidos, dos quais 1.500 chegam a falecer. As moedas metálicas foram tidos como os objetos estranhos esofágicos mais frequentes na Gâmbia, Nigéria, na Índia e no nosso país, Angola. Para a realização do nosso trabalho, foi efetuado um estudo retrospectivo de janeiro
de 2023 a março de 2025, no Hospital Provincial de Cabinda, de todos os casos de doentes submetidos a esofagoscopia rígida por suspeita de corpo estranho esofágico, usado tanto como um procedimento terapêutico como diagnóstico. Trata-se de um estudo documental em fontes primárias dos serviços de otorinolaringologia e bloco operatório no referido período no Hospital Provincial de Cabinda. De acordo às investigações realizadas no Hospital Provincial de Cabinda, obtivemos os seguintes resultados. Distribuição dos casos de acordo à idade, apresentou maior índice de prevalência dos 0 aos 5 anos de idade, com o número de casos avaliado em 21 e uma percentagem em 50%. Na distribuição dos casos de acordo ao gênero, o gênero que maior predomina é o gênero masculino, com um total de 28 casos, equivalente a 66,7%. Na distribuição dos casos de acordo ao gênero predominante em cada faixa etária, o gênero masculino é o que mais se afeta, com uma idade avaliada de 0 a 5 anos, neste caso de idades, né, com 11 casos equivalentes a 26,2%. E na distribuição dos casos, segundo a procedência urbana é o que mais se constatou, com um número total de 40 casos, equivalentes a 95,2%. Na distribuição dos casos, segundo o tipo de procedimento usado para a extração do corpo estranho, usou-se o procedimento de esofagoscopia rígida em um total de 42 casos, que equivale a 100% dos casos. E na distribuição dos casos, segundo o tipo de anestesia usado, usou-se anestesia geral endotraqueal com 42 casos, e que equivale a 100% dos mesmos. Portanto, concluímos que, após o estudo feito, né, observamos que o maior índice de prevalência aponta para as crianças do 0 aos 5 anos de idade, sendo mais frequente no sexo masculino e de procedência urbana, o que nos remete à responsabilidade de continuarmos a estudar no futuro, né, para próximas investigações, o que acontece com os casos dos corpos estranhos esofágicos nas zonas rurais. Desta feita é a nossa apresentação e agradecemos pela atenção e o carinho da vossa audiência. Obrigado.